Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Repitamos: sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa, chamado do Domingo do Bom Pastor. Podemos chamá-lo do Domingo do Cuidado, ou do Domingo da Arte de Cuidar. De uma maneira mais ampla, nós também somos, em certos graus, pastores da nossa casa, pastores dos nossos amigos. Nós precisamos aprender com Jesus a arte do cuidado, a arte do cuidar e a arte de se deixar cuidar. Não há nada melhor do que uma família que se cuida, pessoas que cuidam umas das outras. Como um rebanho, nós devemos ser uma família. Como um rebanho é a nossa roda de amigos. Eu não sei se você já prestou atenção, na sua faculdade, perto lá da sua casa, um vizinho, um grupo de passeio, um grupo de amigos, um grupo de casais, uma equipe que você participa. Dentro desses ambientes, uma pessoa que cuida, ela se destaca. Uma pessoa que se preocupa com o grupo, que se preocupa com as outras, ela cresce naquele grupo em estima, em simpatia, em amizade. Rapidamente o grupo vê nesta pessoa um líder. E ele se tornou o primeiro porque ele estava cuidando de todos. Ele estava servindo a todos. Então que nós possamos aprender com Jesus essa arte do cuidado, a começar da nossa família. Cuidemos uns dos outros. Como diz São Paulo, nós que temos a mesma fé, nós que frequentamos a mesma comunidade, a arte do cuidado. É sobre isso que o Evangelho nos diz que Jesus é aquele que cuida, e é aquele que cuida além do próprio cuidado, dando a própria vida. Aqui comecei a pregação citando o Salmo 99, sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo, nós somos o seu rebanho. A primeira colocação, ela é mental, a segunda é experiencial. Sabei que o Senhor é Deus, isso é conhecimento, isso é mental. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que a água mata a sede, eu sei que a comida mata a fome, eu sei que eu tenho que acordar mais cedo para fazer uma caminhada, eu sei que eu não posso comer tanto doce. Saber, todo mundo sabe, mas quem é que está fazendo? Nós sabemos, mas nem sempre nós fazemos aquilo que sabemos. Sabei que o Senhor é Deus, aí vem a experiência, que não é mais no nível neurológico, nível mental, já é no nível do coração, nível de sentimento, nível de experiência. Nós somos seu povo, nós somos seu rebanho. É a questão de pertença. Todos sabem que o Senhor é Deus, mas nem todos fizeram a experiência do seu amor, a experiência de saber, eu sou dele e ele é meu. Eu sou ovelha dele e ele é o meu pastor, principalmente nos momentos de dor, nos momentos de doença, nos momentos de desemprego, nos momentos de lágrimas. Nós somos o seu povo, nós somos o seu rebanho. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha de Lisieux, nos seus cânticos, nos seus escritos, não é? História de uma alma, ela tem uma expressão muito bonita, que ela vai dizer assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou Teresinha de Jesus, e ele é Jesus de Teresinha.
É esta experiência que os santos tiveram, que os místicos têm, é que nós precisamos buscar. Saber, gente, não muda a vida de ninguém. Eu sei que Jesus é bom, eu sei que Jesus é pastor, eu sei que Jesus ressuscitou, eu sei que Jesus é isso, Jesus é aquilo. Isso aí não muda a vida de ninguém. O que é que muda a vida? É você entrar na experiência, é você entrar no coração dele e permitir que ele entre no seu coração. Não é um caminho fácil e nem simples. E muitos não entendem e muitos não acolhem. Sobre isso, a primeira leitura que está em Atos, capítulo 13, aí cita o versículo 14, aí depois ele pula lá para o versículo 43 e vai até o 52. Mas eu faço questão, esta missa da manhã, como é de estudo bíblico, nós temos um tempo maior para pregação. Pegue a sua Bíblia, você que está em casa, quem está aqui no santuário, você tem o folheto em mãos, é a primeira leitura, mas para você entender o desfecho da leitura, você precisa entender a pregação que Paulo fez, que não entra na liturgia do domingo. Ele cita o versículo 14, depois a leitura dá um salto lá para o versículo 43. E o que aconteceu no meio aí? É isso que eu quero contar-lhes, para que vocês entendam o que aconteceu na leitura. Primeira coisa, que aqui nós não temos dois anjos, aqui nós temos dois homens, Paulo e Barnabé. Deus contou com eles e Deus conta conosco. Para quê? Para pregar a palavra, para falar de Jesus, para contar para os outros o que Jesus fez e o que Jesus disse. E a pergunta é: onde está, Padre, o que Jesus fez e o que Jesus disse? Está no recheio da Bíblia. Imagine na sua cabeça, vai ficar mais fácil, um sanduíche, pão embaixo, pão em cima, recheio no meio. Qual é o pão de baixo da Bíblia? O Antigo Testamento. Ele sustenta a revelação de Cristo. Qual é o recheio? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é o pão de cima? De Atos até Apocalipse. Então, antes de Marcos e depois de João, nós temos uma vivência. Antes dos evangelhos, uma preparação para a vinda de Cristo. Depois do evangelho de João, a vivência da igreja do mistério de Jesus de Nazaré. O Jesus histórico e o Cristo da fé. E onde é que eu aprendo a respeito de Jesus? Onde é que eu alimento a minha cabeça, a minha oratória, a minha fala, o meu testemunho, a minha pregação, o meu anúncio? Nos 4 evangelistas. Então nós precisamos ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos domingos e nas pregações, nós lemos o que a igreja chama de perícope. O que é isso? É um pedacinho. A igreja escolhe um pedacinho da Bíblia, lê aquelas leituras e a gente reflete sobre a história. Mas para que você possa entender a história de Jesus como um filme, quem gosta aí de cinema, você vai assistir um filme, seja que filme for, ele tem um princípio, meio e um fim. E você, para contar para os outros uma história, um livro que você leu, um filme que você viu, uma história que você ouviu, se ela não tem início, meio e fim, como é que a gente fala? E menino, essa história sua não tem pé nem cabeça, você não tem início nem fim. Tem gente que fala de Jesus um pouco assim, sem pé, sem cabeça, né? Então onde que nós entendemos a história? Como que eu compreendo tudo o que sucedeu? Lendo os evangelhos. Entre eles, aqui eu dou um destaque, o João, muito difícil, um evangelho mais teológico, mas o evangelho de Lucas. Porque Lucas, ele foi médico, e ele sabia cirurgicamente colocar os acontecimentos em ordem. Quando você ler o evangelho de Lucas, ele começa falando isso,
que ele tem ouvido muitas histórias e que ele resolveu colocar em ordem, ouvindo as testemunhas oculares, aquilo que aconteceu com Jesus. A saber, ele começa a escrever o Evangelho. Quando você começa a ler o Evangelho, você começa lá no nascimento de Jesus e vai evoluindo. A perda do menino, depois o seu batismo, a ida para o deserto, a vida pública, caminhando para Jerusalém, a entrada triunfal, a sua paixão, a sua morte, ressurreição, aparição e ascensão. Esta é a história do Senhor. São Jerônimo, a pedido do Papa Dámaso, traduziu a Bíblia do aramaico, do hebreu e do grego para o latim, numa linguagem que as pessoas entendiam na época, chamada linguagem vulgar. Não é vulgar, é vulgar que todos falavam. Por isso que essa tradução chama Vulgata. É uma tradução em latim. E quando ele entregou no colo do Papa a Bíblia toda traduzida para o latim, ele diz para o Papa uma frase que ficou célebre. Ele disse: quem desconhece a Escritura, desconhece a Cristo. Como que nós amamos Jesus? Como que nós conhecemos o Senhor? Lendo a sua palavra. Pelo menos o recheio do sanduíche, pelo menos os evangelhos, que é o coração da Escritura. Então Paulo e Barnabé, eles estão em Antioquia da Pisídia e eles vão ao templo. Quando eles vão ao templo, era um sábado. O judeu, ele guarda o sábado. O cristão, ele guarda o domingo, que é o dia da ressurreição, por isso que domingo é dia de missa. O judeu, ele guarda o sábado, que ele está firmado na aliança do Antigo Testamento. Eles não acolheram Jesus. E no sábado, Paulo e Barnabé, eles vão ao templo. Quando eles estão no templo, sempre assim, eles leram um dos profetas. E alguém que estava lá disse para eles: olha, se vocês têm uma exortação, se vocês têm uma palavra que edifica toda a comunidade, pode falar. E Paulo então toma a palavra. Não, eu tenho uma palavra. É o que não está escrito na primeira leitura. A leitura já vai lá para o versículo 43. Mas permitam-me ir até a Bíblia Sagrada para que você entenda o que aconteceu, para que chegássemos àquilo que está na leitura. É a mesma coisa. Você está numa comunidade, você está num evento social, aí está uma pessoa de fora, uma pessoa importante, uma pessoa que está visitando. Geralmente dá-se a palavra para essa pessoa: olha, quer falar alguma coisa? Tem alguma palavra aí para dirigir? É isso que eles fizeram com Paulo e Barnabé. Paulo era muito estudado, falavam várias línguas. Então Paulo sabe como deixar a mensagem para aquele povo. Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para evangelizar. Uma fala de Cristo deslocada é uma fala não simpática e que não leva à conversão. Pelo contrário, cria um mal-estar. Igual uma pessoa, não estou criticando, estou mostrando, fez um retiro, fez uma experiência maravilhosa de Jesus, e ele está vivendo a lua de mel. Só que o cara está um pouco assim, fora de contexto. Vou jogar futebol um dia, o pessoal jogando futebol, uma hora ele para o jogo e fala: gente, nós precisamos voltar para Jesus. Vocês aí já aceitaram Jesus? No meio do jogo, o pessoal falou assim: mas o que está acontecendo com o cara? O cara para um jogo para falar de Jesus aqui, pô? Já aconteceu isso, não tantas vezes, a gente num contexto totalmente diferente, num voo comercial de avião, numa aeronave, ou num ônibus quando eu era seminarista, a pessoa nem te conhece, nem sabe a sua história, nem puxa uma conversa, ela já dá a facada direto. Oh, bom dia, você já é convertido? Você já aceitou Jesus? É um discurso chato, fora de contexto, que mais enjoa do que converte.
Paulo, ele é inteligente. Paulo sabe como introduzir o discurso. Paulo sabe como abrir o coração. Paulo sabe como chamar a atenção. Isso acontece também conosco. Peça a Deus as oportunidades certas para você falar de Jesus de maneira eficaz. E a oportunidade surgirá. Ou a pessoa pede um conselho, ou ela está passando uma dificuldade, ou naquele momento é um momento que a palavra cabe. Então eles dão a palavra para Paulo. Paulo, que não é bobo, Paulo, que tem a arte da oratória, ele não toma a palavra e já começa: olha, eu vim falar para vocês de Jesus de Nazaré. Tinha corrido com o homem. Não, isso aí já não quer escutar não, isso aí é só dessa seita de vocês aí. Fala do que a gente quer ouvir. Paulo é inteligente. Então Paulo começa a dizer assim. Eu vou ler aqui um pouco o que Paulo disse, porque não está na leitura. Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer, olha a estrutura do discurso: homens de Israel, e todos vocês que não são judeus, mas que temem a Deus, escutem, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles uma grande nação. Olha como que ele começa o discurso. Ele foi aonde? Lá no Egito, no povo judeu que foi escravo do faraó. E o povo tinha uma devoção, até hoje o judeu tem essa festa das tendas, que esse momento de glória, que eles estavam no deserto, já não estavam no Egito mais, não estavam na terra prometida, então eles moravam em tendas, e Deus falava com Moisés dentro de uma tenda face a face. O judeu entendia o discurso, então ele começa aí. Ele os tirou do Egito com poder, e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos, porque o pessoal reclamava demais. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou dono da terra deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Gente, o que Paulo está fazendo? Paulo está mostrando para eles que ele entende de Bíblia, que ele entende da Escritura. Ele sabe o que aconteceu no Egito, ele sabe o que aconteceu no deserto, ele sabe os povos que Deus venceu e o tempo que isso durou. Todos da sinagoga olharam para ele e falaram: olha, ele sabe o que ele está falando. Ele não está falando abobrinha, ele sabe o que ele está falando. Quando você for falar algo, não fale porque você tem que dizer, diga porque você tem algo a acrescentar. As pessoas vão te escutar. E eles olharam para Paulo e falaram: olha, o discurso do cara é bom. E ele continua. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei disso, e disse a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero, de acordo com o meu coração, e que fará tudo com o meu desejo. Aquele conquistou todos que estavam ali, porque todos amam a história de Davi. Não sei se vocês já foram, mas quando você for à Terra Santa, você verá muito os judeus que transitam lá com no peito a estrela de Davi. Eles amam a aliança de Deus com o homem. Paulo cita Davi, porque no Antigo Testamento há a profecia de que o Messias será da descendência de Davi, da estirpe de Davi. Por isso que eu não vou entrar nisso agora,
mas na genealogia de Jesus, quando vai dizer fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, a hora que fala de José, vai dizer José, da descendência de Davi, assumiu Maria, que gerou Jesus. Então olha, Jesus é da descendência de Davi. Depois que Paulo fez toda a introdução, ele diz o que ele quer dizer. Paulo não é não, viu? Mas parece que Paulo é mineiro. É aquele que come pelas beiradas. Ele foi falando aquilo que é do judeu, foi contando a história do judeu, falou do povo prisioneiro, falou da libertação, falou do êxodo, falou dos juízes, falou dos profetas, chegou nos reis, e entre os reis ele fala de Davi. Todos tinham os olhares fixos em Paulo. Aí ele começa. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês que não são judeus, mas que temam a Deus, escutem. Esta mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras do livro dos profetas, que são lidos todo sábado. Ou seja, Jesus é a realização da profecia. Mesmo assim, ao condenarem Jesus à morte, estavam cumprindo a profecia. E embora não encontrassem nele razão alguma de condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandassem matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, o tiraram da cruz e o puseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou. E durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galileia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. Olha o discurso de Paulo. E a minha pergunta é: como que ele consegue fazer um discurso desse? Sem estar escrito. Ele foi falando aquilo. A resposta é muito simples. E não é só Paulo, isso é para todos nós. Ele conhecia a história de Jesus. Simples. Ele conhecia tudo o que aconteceu com Jesus, e ele conhecia o Antigo Testamento que apontava para Jesus. Uma coisa, meus irmãos, é você ouvir uma pessoa que fala besteira, uma pessoa que fica enchendo linguiça, uma fala que não tem cabeça nem pé, um negócio. Outra coisa é você escutar um discurso bem feito, e você diz, nos primeiros 2 minutos, quando a pessoa começa a falar, você sabe, essa pessoa sabe o que está falando, essa pessoa está enrolando, mais perdida que cega um tiroteio. Isso acontece muito em discurso de improviso. Você vai num lugar, olha, dá uma palavrinha aqui para nós, a pessoa não preparou, talvez ela vai escorregar no quiabo e fica, olha, eu não tenho muito para falar não, só uma palavrinha. A pessoa começa, ela não termina, e você fala, ela quer falar o quê? Ela está falando, mas ela quer falar o quê? Paulo tinha um discurso organizado. Paulo mostrou que ele sabe o que ele estava falando, que ele conhece o Antigo Testamento e que ele traz uma novidade, que é Jesus. O que é que Paulo nos ensina? Do contexto para o texto novo. Do contexto para o texto novo. Qual é o contexto? A história do judeu. Qual é o texto novo? Jesus. Será, meus irmãos, que nós não precisamos entrar na vida da pessoa para que aí nós falemos de Jesus? Ah, padre, é muito difícil falar de Cristo. É muito difícil pregar a palavra. Por que se torna difícil? Porque nós estamos fora do contexto.
Entra na vida da pessoa, entra no coração da pessoa, entra na história da pessoa, e ela vai ouvir você. Ela vai ouvir você, mas você tem que falar aquilo que ressoa a ela. Fui certa vez visitar um sítio, e a pessoa estava cheia de dedos. Ai meu Deus, o que o Padre Christian vai conversar com a gente? Será que ele vai ficar falando de Bíblia, de teologia, de filosofia? Eu não sei conversar de nada disso. Aí alguém me contou antes, olha, ele está cheio de dedos lá, não sabe o que o senhor vai conversar com ele. Falei, deixa comigo. Cheguei no sítio, cumprimentei um, cumprimentei outro, e virei para ele e falei assim, seu sítio é grande, hein? Tem muita criação. Eu falei assim, eu adoro galinha e cavalo. Eu falei, que galinha que você tem? Eu tenho galinha poedeira. Todo dia é um ovo vermelho. Tem uma galinha da Angola, que fica solta aqui, chamada de guinezinha. Parece um vestidinho de bolinha, elas ficam passeando aqui no sítio. É bom onde tem galinha da Angola, não tem cobra, padre. Olha, tem cobra não? Não, galinha da Angola põe as cobras para correr ou mata a serpente. Falei, onde que estão suas galinhas? Vem cá para o senhor ver aqui, ó. E sobre seus cavalos aí? Você falou que igual, não, eu tenho pangarezinho meu aí, já está velho, mas há muitos anos, agora tem um potrinho novo, papapá. Eu não entendo de nada disso. Mas eu fui perguntando da vida dele. Quando eu fui embora, ele falou com a mulher assim, mulher, eu queimei a minha língua, o padre sabe tudo de roça. Sabia nada de roça. Mas qual que foi o detalhe da conversa? Eu entrei no mundo dele. Paulo entrou no mundo deles para falar de Jesus. Paulo falou da história deles para falar da história de Jesus. Quem sabe, mamãe e papai, que esse não é o caminho para falar de Jesus para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos da faculdade. Não é já. Não. Entra na vida deles, na história deles, no contexto deles, e ali você mostra a novidade de Jesus. E Paulo vai dizer no final do seu discurso, e nós estamos aqui para trazer o evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus. Todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que acontece o perdão dos pecados. Preciso saber que quem nele crê é liberto do pecado, pois a lei de Moisés não pôde livrar, Jesus pode. Esse é o discurso de Paulo. A lição que eu tiro, qual é? Paulo conhecia a história de Jesus e falava com paixão. Fui há pouco agora, lá no Mato Grosso, para um evento de evangelização, uma cidade chamada Primavera do Leste. E no contexto lá da missão, tem os momentos de refeição, que a gente conhece algumas pessoas próximas ali que estão assessorando o evento. Entre as pessoas que ali estavam, não sabia quem era, havia um rapaz. E ele pratica ciclismo. Mas eu achei que ia pegar a bicicleta e sair andando para a rua fora. Não, o cara é um campeão, não sabia não. Cheio de medalha, cheio de troféu, vai no lugar e ganha, etc, etc. E quando eu comecei a descobrir, eu comecei a perguntar para ele como que era o esporte. Ele falava com tanta paixão, com tanta alegria, com tanto entusiasmo, quase que eu comprei uma bicicleta. Entendeu, gente? Será que nós falamos de Jesus com essa alegria, com essa paixão, com esse conhecimento? O cara falou de muita coisa, opa, tem bicicleta assim, tem bicicleta assado, tem bicicleta leve, ou não tem mais aquele pedal, tem uma presilha na própria sapatilha, a gente encaixa, e foi explicando, falei, nossa, que legal. Ele falava com tanto entusiasmo, com tanta alegria, quase que eu falei assim, onde que vende uma bike dessa aí? Será que nós conseguimos, me entenda bem a linguagem, vender Jesus? Será que nós conseguimos atrair a atenção das pessoas
para Jesus? Será que o nosso entusiasmo em falar de Jesus leva as pessoas a terem atenção no que a gente está falando? Primeiro tem que ter conhecimento. Paulo tinha. E Paulo era um homem de oração, conhecimento e oração, estudo e adoração, habilidade, aplicação, mesa, capela, como São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino fala que na vida dele 2 lugares são especiais: a mesa de estudo e o genuflexório. Ele estudava o que rezava, ele rezava o que estudava. Por que as pessoas hoje não pregam tanto a respeito de Jesus como Paulo pregou? Porque não conhece a história. Você vai falar como que você vai falar de alguém que você não conhece? Chega perto de uma pessoa e pergunta para ela assim: vem cá, o que você pode falar para mim do seu patrão? Falar de quem? Do seu patrão. Ele vai falar de coisas. Ele é nervoso, ele é exigente, ele é casado, mas não entra no coração. Chega perto de uma mãe, que o seu filho já está maior, está estudando, já se casou, e pergunta para a mãe assim: ô mãe, fala um pouquinho para mim a respeito do fulano. Meu filho pode puxar o tamborete, tem pano para manga, viu? Ela vai falar. Por que ela fala tanto? A resposta é uma só: porque ela conhece. Pegue o seu melhor amigo e peça para ele falar de você. Ele vai falar à vontade, porque ele conhece. Por que nós nem sempre falamos de Jesus? Porque não conhecemos. Então a primeira leitura fala sobre esse conhecer para a exposição da pessoa de Jesus. E aqui, meus irmãos, quando aquele povo acabou de ouvir esta pregação de Paulo, todos falaram: volta semana que vem, pelo amor de Deus, tá bom demais, volta sábado que vem para você continuar isso que você começou a dizer, que nós gostamos demais. No sábado seguinte, Paulo volta. A Bíblia diz que quase a cidade toda estava na sinagoga para ouvir a pregação. E eles pregavam o quê? Jesus. Só que aqui nós temos que aprender uma coisa, meus irmãos. Repita: Jesus é uma proposta. Jesus é uma proposta. Novamente, Jesus é uma proposta. Nós aceitamos a proposta. Há quem não aceite. Então, para aquele que abre o coração, a pessoa tem alegria ao ouvir a mensagem. Para aquele que fecha o coração, a pessoa tem inveja. Então aí no folhetinho de vocês e na sua Bíblia está no versículo 45. Os judeus, ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham o que Paulo dizia. Olha o versículo 48. Os pagãos ficaram contentes quando ouviram isso e glorificaram o Senhor. Gente, olha para cá, a pregação é a mesma, amém? A pregação é a mesma. Paulo não fez uma pregação para o judeu, uma pregação para o pagão. Ele fez uma pregação para todo mundo. A mesma pregação gerou raiva, rivalidade, inveja nos e gerou alegria, conversão e contentamento nos outros. Nem todas as pessoas vão aceitar a pregação. Nem todas as pessoas vão aceitar Jesus. Nem todas as pessoas vão gostar daquilo que você vai dizer, mas sempre haverá quem se converta, sempre haverá quem se alegre, sempre haverá quem fique contente e glorifique a Deus. Então veja que Paulo, ele não tem uma preocupação de agradar.
Qual é a ocupação de Paulo? Pregar a verdade, anunciar Jesus Cristo. Uns tiveram inveja, os outros ficaram contentes. Diga para quem está do seu lado, se há alguém aí, aqui na igreja, diga para a pessoa: não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Minha avó brincava, mas ela tinha muita razão. Minha avó falava que oportunidade é cavalo selado. É cavalo selado, é um cavalo com sela. Ele passou, você viu o cavalinho? Tá. Não pense que ele vai voltar. Alguém vai montar naquele cavalinho. E você poderia ter montado, ele era seu. Perdeu a oportunidade. Foi. Cometa passou, você não viu. Os judeus perderam uma grande oportunidade de aceitar Jesus, de ouvir a pregação. Paulo vai dizer, vá até a palavra, versículo 46. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, com muita coragem, quem não tem coragem, não fala de Jesus. Quem não tem coragem, não se posiciona. Quem não tem coragem, não fala dos valores. Paulo e Barnabé tinham coragem e declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais, como não quereis, perder a oportunidade, nós vamos então anunciar a palavra aos pagãos. Esse texto é que abre a pregação de Paulo para os romanos e para os gregos, porque na cabeça do judeu só eles eram o povo de Deus, o povo salvo. Quando eles não querem escutar a palavra de Cristo, o que Paulo diz? Vocês perderam a oportunidade. O cavalo passou, vocês não montaram. Cometinha foi, vocês não viram. A palavra foi anunciada, vocês fecharam o ouvido. Não tem problema. Vocês não querem ouvir? Tem quem queira. Vocês não querem a bênção? Tem quem queira. Vocês não querem a vida eterna? Tem quem queiram. Vocês têm inveja? Há quem fique alegre com a pregação. Cuidado, gente, para que não percamos a oportunidade de ouvir falar de Jesus e de falar dele. Há muitos que já escutaram a mensagem, mas não quiseram, não se converteram, falaram não ao Senhor, perderam a oportunidade. Mas sempre haverá quem ouça, sempre haverá quem se converta. Então nós não podemos nos cansar da nossa missão. Eu como padre, você como católico leigo praticante, por mais que a nossa missão seja complicada e difícil, uma palavra de Deus é para nós, assim como Paulo disse, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Essa palavra é para Paulo, é para você também. Então repita comigo: Deus me colocou como luz das nações. Deus me colocou como luz para as nações. Para que eu possa levar a salvação. Para que eu possa levar a salvação. Até os confins da terra. Até os confins da terra. Paulo sabia e vivia isso. Nós agora sabemos. Devemos também viver. Eu te coloquei como luz, para que leves a salvação até os confins da terra. Pelo menos até a sua família, até os seus amigos. Gente, quem não consegue, atenção, quem não consegue vencer no discurso, apela para a safadeza, apela para a influência, apela para a injustiça, apela para a difamação. Quem não consegue vencer no discurso, apela para a maldade. Os judeus sabiam, perdemos para Paulo, o cara fala bem, viu? O cara prega bem. O que eles fizeram?
ao invés de irem até Paulo, conversar com Paulo e mostrando que aquilo que ele falou de Jesus não é verdade, eles agiram nas escondidas, como esse povo gosta de fazer. Os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, para que provocassem uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do território. Agiram assim ontem e vão agir assim hoje. Quem não vence no discurso apela para a maldade. E a minha pergunta é: Paulo e Barnabé ficaram tristes? Paulo e Barnabé desistiram da missão? Paulo e Barnabé não falaram mais de Jesus? Pelo contrário, os discípulos sacudiram a poeira contra eles. Porém, eles ficaram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Perderam a oportunidade de novo. Quem foi que ganhou? Paulo e Barnabé. Foram expulsos da cidade, mas ficaram cheios de alegria, porque muitos se converteram e cheios do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, é isso que nós precisamos aprender nesta fala da manhã. O evangelho, que eu sempre trabalho assim, que é o evangelho do bom pastor, nós vamos trabalhar na próxima pregação. Então, você que está aí no YouTube, você que está ouvindo essa pregação depois que ela já aconteceu, eu preguei Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A pregação seguinte, que você também deve ouvir, que faz parte deste quarto domingo, é João 10, 27 ao 30, que fala sobre o bom pastor. Aí eu entrarei no livro de Ezequiel. Mas agora da manhã nós vamos ficar com a primeira leitura, que já tem o pano para manga, é isso aí. Nós precisamos desta experiência de Jesus Cristo para que possamos falar de alguém que amamos. É muito diferente. Fizeram um teste social, né? Levando algumas pessoas lá no Reino Unido a tomarem um suco sem ver o copo do suco, e outras a venderem o suco, muito bonito, mas tampado num copo muito bem produzido. As pessoas que não tomaram o suco, apesar da beleza do copo, não conseguiram fazer que outras tomassem. Se não me engano, 13% das pessoas tomaram daquele suco que a pessoa disse: eu não tomei, mas o copo é lindo e eu quero que você tome. As pessoas pensavam: mas por que você não tomou e quer que eu tome isso aí? Então as pessoas não tomavam. Outra coisa foi o experimento com o mesmo suco, não no copo bonito, mas num copo de plástico, como nós tomamos em festa. Mas as pessoas gostaram tanto do suco e falaram tão bem do suco, que destas que chamaram outras para tomarem, 93% tomaram. Olha a proporção, 13 para 93. O que esse experimento me disse? Não adianta eu pegar Jesus, se eu não o experimentei ainda, eu não vou conseguir fazer ninguém tomar isso aí. Outra coisa, não tem copo bonito, não tem embalagem, eu tenho um copinho de suco, mas eu vou dizer: quer um golinho? O que é isso? É um suco. É bom? Bom? Bom é pouco, meu filho. É o melhor suco que eu já tomei. Espera aí, antes de dar um pouquinho. Delícia. Me dá. Entenderam o exemplo? Eu vou ter que desenhar, né, gente? A coisa é assim. A pregação é assim. A transmissão da fé é assim. Falar de Jesus Cristo é assim. Não se fala dele quem não fala com ele. Aí você vai apresentar para as pessoas alguém que você estudou ou alguém que você conhece, alguém que você ouviu falar
ou alguém que fala com você. Isso é experiência. Eu não posso lhes dar isso. O que eu posso lhes oferecer são os ingredientes. O bolo é você que tem que fazer. Não tem como eu tomar água e matar a sua sede. Não tem como eu tomar remédio e curar a sua doença. Não tem como eu comer e matar a tua fome. É pessoal. O contato com Jesus, ele é pessoal. Estamos unidos como igreja, mas a graça de Deus, ela é pessoal. Ela conhece a sua vida, ela conhece o seu nome, Jesus conhece a sua história. Então nós precisamos experimentá-lo. Como padre que começa essa experiência de Deus? Eu quero ter essa experiência de Jesus. Primeiro é pedindo: ó Espírito Santo, dom de Deus, dai-me o conhecimento íntimo de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, dom de Deus, fazei-me conhecer Jesus, fazei-me amar Jesus, fazei-me servir o Senhor. Primeiro é o desejo, é o pedido. Segundo, ler os evangelhos, ler a história de Jesus, e antes de ler a história dizer: Espírito Santo, fala-me através da história de Jesus, coloca-me na história de Jesus. Ah, padre, eu não leio Bíblia porque eu não entendo. Você não entende, não é a Bíblia, meu filho, você não entende a tua vida. Quem lê Bíblia e não entende Bíblia, você não entende, não é a Bíblia, você não está entendendo, é a sua vida. Porque quando você lê a Sagrada Escritura, a Bíblia fala da sua vida. Eu sou Pedro, quando Jesus o chamou. Eu sou a samaritana, quando água ofereceu. Eu sou Lázaro, quando ele o ressuscitou. Eu sou Zaqueu, quando na minha casa ele entrou. Eu sou Pedro, quando meu amor eu confirmei, e daí por diante. Coloque você no texto. E aqui eu quero dar uma dica extra. É um presente. Um presente. Leia, para quem gosta de ler, e para quem não gosta é bom aprender, a experiência que os santos tiveram de Jesus. Isso ajuda muito. Você conhecer o coração de Teresinha, Santo Afonso Maria de Ligório, São João Paulo II, Santo Antônio, Santo Agostinho. Não é só essa devoção que as pessoas têm. Me desculpe, gente, essa devoção barata que as pessoas têm. Ah, padre, eu sou devoto de Santo Antônio. Quando eu não tenho namorado, eu amarro o pezinho dele, coloco ele de ponta cabeça no feijão. Pelo amor de Deus, isso aí é devoção rasa. É povo que está mais por fora do que dentro da fé da igreja. Rapaz, eu sou devotíssimo de Santo Antônio. Então me conta, meu filho, a vida de Santo Antônio. Não sai nada. Você tem essa devoção, aí eu rezo para Santo Antônio, o pãozinho de Santo Antônio, mas não conhece a vida do Antônio. O Antônio pregador, conhecedor profundo, estou citando ele, das Escrituras. Alguém que realizou prodígios e milagres em vida, porque era amigo íntimo de Jesus. E isso as pessoas não conhecem. Mas fica nessa devoção aí, Santo Antônio na panela, e põe o santo de cabeça para baixo, essa coisa boba, ao invés de conhecer a história de um homem que amou o Senhor profundamente. Quando eu fiz 10 anos de padre, me deram uma imagem lindíssima, foi Nossa Senhora Aparecida, de Santo Antônio. Tenho até hoje lá em casa, uma imagem grande, de resina, muito bem feita, ele com a Bíblia aberta, o menininho sentado em cima da Bíblia. E eles falaram: padre, que o senhor seja um exímio pregador, como foi Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa. Eu preciso conhecer a história do santo. Por que Santo Antônio tem uma Bíblia nas mãos? A pessoa, está me entendendo, gente? Então é sair dessa superficialidade, é aprofundar na nossa fé. O seu santo de devoção, conheça a história do seu santo. Eu nasci dia 14 de agosto, é dia de São Maximiliano Maria Kolbe. É um padre que estava no campo de concentração,
Ele deu a sua vida para que um pai de família fosse salvo. Ele é o protetor das famílias. E ele é devotíssimo de Nossa Senhora. Como eu sou de 14 de agosto e o dia dele, já li a vida de Santo São Maximiliano, já vi os 3 filmes que foram produzidos, já li os escritos que ele deixou. Aí eu não fico só nessa. Você nasceu que dia? 14 de agosto. Qual que é o seu santo? É São Maximiliano. O que ele fez? Aí ele morreu por um pai de família. Mas o que mais? Não, isso aí tá legal. Porque não sabe, né? Uma vida vasta, né? Então é preciso ler, gente, a história dos santos. As pessoas tinham essa devoção há anos atrás. A minha avó, já falecida, vovó Alice, cheia de livro de santo. Ela contava para nós a história de Santa Rita de Cássia, a história, uma que ela gostava muito, Santa Joana, Santa Inês, Santa Catarina. Tinha esses livros todos lá. Essa historinha dos santos. Hoje em dia você pega eu não estou falando de protestante não, eles não gostam de santo. Você não vai entrar no céu, para entrar no céu tem que ser santo, né? Estou falando de ateu, não estou falando de católico. Chega para um católico e pergunta a história de um santo famoso. Gente, a maioria não sabe. Por que não sabe? Porque estamos levando uma fé superficial. Aí se nós estamos na superficialidade, onde está o testemunho? Onde está a coragem de Paulo e Barnabé, quando você está em certos contextos e você diz, isso não confere a minha fé. E isso não está de acordo com o que Jesus deixou. Eu respeito, mas eu não faço. Eu respeito, mas eu não aplaudo. Eu respeito, mas eu não aprovo. Por que as pessoas não têm coragem disso? Porque elas não conhecem e não tiveram a experiência que Paulo e Barnabé teve. Leiam na Bíblia. Já que você não quer ler outro livro, leia a Bíblia. A história de Pedro. Vá lendo lá as passagens de Pedro. Pedro é fantástico. Pedro estava no cenáculo, escondido, com medo dos judeus. Quando veio o Pentecostes, Pedro é o primeiro que faz a pregação. Uns capítulos para frente, Pedro foi preso. E ele está na frente do Sinédrio para explicar por que ele está pregando Jesus, sendo que eles já proibiram. Gente, olha o Pedro antes e olha o Pedro depois, meu filho. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Pedro antes, calado, escondido. Você não é discípulo dele? Não. Você não andava com ele? Não. Seu jeito de falar parece com ele? Eu não conheço. Não foi assim? Veja Pedro perante o Sinédrio, as autoridades, juízes, sacerdotes, fariseus. Pedro levanta e diz, olha, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e disso eu sou testemunha. Você vai ficar calado e você vai ser açoitado. Deram uma surra em Pedro, ele saiu louvando a Deus, porque sofreu por Jesus. Olha o Pedro de antes e o Pedro depois. O que mudou os dois? Experiência, vivência, batismo no fogo. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Acredito piamente nisso. Paulo e Barnabé fizeram o que deveriam fazer no tempo deles. Hoje Deus não conta mais com Paulo e Barnabé. Deus conta comigo. Deus conta com você. Somos nós que devemos hoje fazer o que Paulo e Barnabé fez ontem. Anunciar o Senhor, ter coragem, dar o testemunho, buscar intimidade. Pessoas terão inveja? Terão. Pessoas não vão gostar do discurso? Algumas não, mas tenha certeza, muita gente ficará contente. Muita gente voltará para Deus. Muita gente testemunhará o amor de Deus. Isso passa por onde? Pela nossa pregação, pelo nosso testemunho, pelo nosso amor a Jesus. Busquemos, meus irmãos, neste 4º domingo da Páscoa, esta experiência com o Senhor. Quando o Senhor for o dono de todo o seu coração, de
toda a tua vida, você terá ousadia e você testemunhará o Senhor. E por último, não é uma inveja pecadora, mas é uma inveja, fala que tem inveja branca, né? Uma inveja santa. Não sei se eu posso usar isso aqui. Não para vocês, que é uma assembleia muito atenta, mas eu tenho muita inveja quando eu leio as pregações de Paulo e Silas. Eles faziam pregações de 3 horas, de 4 horas, e o povo, todo mundo lá. Fala mais, volta sábado que vem. Infelizmente hoje, quanto menos, melhor. Se não tiver, melhor ainda. Nós devemos ter gosto tanto de falar de Jesus, como de ouvir a respeito dele. Gosto de falar de Jesus, como de ouvir a respeito dele. Hoje, muitos não entendem ainda, mas um dia vocês vão entender que todo o tempo investido com Cristo foi o único tempo que valeu a pena, porque é só esse tempo que perpassa a eternidade. Meus irmãos, que sejamos como Paulo, como Barnabé. Onde quer que estejamos, que Jesus seja o nosso Senhor e que nós possamos acreditar nele com a nossa vida e, quando necessário, com a nossa palavra. Não tenha medo, ele está conosco. E quando você abrir a boca para falar de Jesus, saiba, o Espírito Santo falará através de você. Não trema na presença deles, seja testemunha de Jesus, vivo e ressuscitado. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É teu esse momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho desta luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus,
Nós te louvamos, porque tu és o nosso pastor. Assim como a ovelha, ela tem um relacionamento íntimo com o seu pastor. É isso que nós queremos, Jesus. Amar-te mais do que a nós mesmos. Conhecer-te a cada dia, para que verdadeiramente possamos testemunhar o teu amor. Obrigado, Senhor, porque tu és um pastor presente, um pastor que cuida, um pastor que zela, um pastor que ama. O teu pastoreio, Senhor, atinge a vida de cada um de nós. A ovelha perdida, o Senhor a busca. A ovelha doente, o Senhor a cuida. Com a perninha quebrada, o Senhor enfaixa. A ovelha faminta, a alimenta. A ovelha sedenta, a sacia. Eu sou tua ovelha, Senhor. Eu sou do teu rebanho, Jesus. E eu preciso tanto, tanto do teu cuidado, do teu carinho, do teu amor. Obrigado, Jesus, por ser tão paciente, tão bondoso com cada um de nós. Obrigado, Jesus, por se revelar a cada um de nós, por se revelar a mim. A cada dia eu tenho mais prazer e alegria de escutar a tua voz, de ouvir a tua palavra, para que eu possa crescer em intimidade convosco. O verdadeiro amigo é aquele que dá vida. O Senhor é nosso amigo, pois entregastes a sua vida por mim, pela minha salvação, pelo meu bem. As ovelhas perdidas são atacadas, mortas, devoradas. Eu tenho paz e segurança, porque eu estou contigo. Assim como as ovelhas perto do pastor têm tudo o que necessitam, eu tenho tudo isso junto a ti, Senhor. Eu tenho a alegria de conhecer-te. Eu posso dizer nesta manhã, nós podemos dizer esta manhã,
O Senhor é o meu pastor, nada me faltou, nada me falta, nada me faltará. Para pastos verdejantes, Ele me encaminha. Para águas refrescantes, Ele me leva. Ele restaura as minhas forças. Ainda que eu tenha que atravessar o vale escuro da sombra da morte, nenhum mal temerei. Tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me dão segurança. Preparas uma mesa para mim, bem à frente dos meus inimigos. Unges minha fronte e meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, e habitarei na casa do Senhor por tempos infinitos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesta canção, nós queremos colocar as nossas mães aos pés de Jesus, no coração de Maria, porque nossas mães foram para nós boas pastoras, nos alimentando, nos dando de comer, nos dando de beber, nos protegendo, nos guiando, nos corrigindo, zelando, cuidando de nós. Que as nossas mães sejam abençoadas, boas pastoras, em nome do bom e belo pastor Jesus. Ser mãe é dádiva de Deus. Ser mãe é tocar o céu. Ser mãe é o maior presente, é ganhar o maior dos troféus. Ser mãe é dádiva de Deus. Ser mãe é tocar o céu. Ser mãe é o maior presente, é ganhar o maior dos troféus. Te agradeço, ó Senhor, por este grande dom de gerar uma vida, e rogo a nossa mãe, sua intercessão por nossa família. Ser mãe é dádiva de Deus. Ser mãe é tocar o céu. Ser mãe é o maior presente, é ganhar o maior dos troféus. E nós queremos, Senhor Jesus, nos colocarmos na Tua presença para apresentar as nossas mães. Abençoa, Senhor, estas mulheres que certamente marcaram profundamente a vida dos seus filhos, aquelas que nós temos a graça de termos por perto e aquelas que já estão perto de Ti.
Muitas mães estão vivendo junto a nós, criaturas, e tantas já estão junto de vós, Criador. Vou ver o teu olhar misericordioso, e nesta manhã, derrama a tua graça sobre a vida de todas as mães. A alegria da mãe é ver a alegria dos filhos. Que neste dia, nós filhos, cheios do amor de Jesus, possamos marcar a vida de nossas mães, não apenas com presentes que o dinheiro compra, mas com aquilo que o dinheiro não é capaz de adquirir, mas que tem real valor: o amor, a atenção, o cuidado, a paciência, o zelo. Como é bonito ver filhos que cuidam das suas mães. Como uma mãe fica feliz em se sentir cuidada pelos seus filhos. Rezamos também, Jesus, por tantas mães que no dia de hoje não têm motivos para comemorar. Filhos rebeldes, grossos, sem paciência, ausentes. Jesus, apesar de toda dor, toque o coração também dessas mães, para que não desistam dos seus filhos por meio da oração. Que o seu pedido neste dia seja para uma verdadeira conversão dos seus filhos, para que, amando a Deus, eles possam alegrar também o teu coração. Nós vamos agora colocar o incenso nos nossos 2 incensários, e eu convido você, mãe, a colocar aqui o seu incenso. À medida que for sendo colocado o incenso, e esta fumaça subir aos céus, levando a nossa oração, levando a vida das nossas mães, que você coloque aqui, mãe, mulher, esposa, a graça que é gerar, a graça que é ser chamada de mãe. Coloque nesses incensários os teus filhos, a sua saúde, a sua fé. Assim como o incenso sobe aos céus, ele vai enchendo o nosso santuário, que suba aos céus a prece das mães, e que desça a bênção do céu. Certa vez perguntaram para uma mãe, qual é o seu filho preferido? E a mãe respondeu, meu filho preferido é aquele que está doente para que sare, é aquele que está desempregado para que trabalhe, aquele que está sozinho para que encontre bons amigos, aquele que tem dificuldade para que supere, aquele que vive nas trevas para que venha para a luz. Meu filho preferido é aquele que mais precisa de mim. A você, mamãe, a nossa prece, a nossa oração, a nossa gratidão por tudo que você simboliza na vida dos seus filhos. De maneira toda especial, quero trazer aos pés de Jesus a minha mãe, Ana Maria,
e também aquelas mulheres que na minha vida desempenham um papel de mãe. Elas sabem quem são. Que Deus continue abençoando copiosamente as nossas famílias, para que a nossa amizade, o nosso amor, a nossa interação cresça cada dia mais. Dando a todas as mães a saúde do corpo, da alma e do espírito, que elas sejam mulheres felizes, realizadas, sempre abertas à vontade do Pai. A bênção do Santíssimo Sacramento é para todos nós que aqui estamos, sobre todas as mamães que nos acompanham. Esta bênção é para todos os objetos que você colocou aí perto da sua TV e também para esta água, para que no dia de hoje nos alegremos com essas rosas do jardim de Deus, que são as nossas mães. Abençoe Jesus as nossas famílias, abençoe Jesus a nossa vida, e hoje, de maneira especial, abençoe as nossas mães.